bom dia, imperadores, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Imperadores, hoje é o 44º dia que nós estamos aqui falando, né, da leitura, né? Ou seja, são 44 dias que nós estamos aqui lendo essa palavra maravilhosa, tremenda, reveladora, potente e transformadora, né? Nesses 43 dias, a gente leu aí estamos no quarto livro da Bíblia. Primeiro foi, só para você memorizar, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. Quarto, Números. Esses 4 livros, né? Os 4 livros iniciais, nós estamos no livro na verdade, que é mais Moisés que fala nesse livro, né? O terceiro e o quarto livro, que é o Levítico, e o quarto, o Levítico, o terceiro é o livro que o Senhor manda as leis, o porquê das leis, e o quarto, Números, é como aplicar as leis, né? E ontem nós falamos tremendamente sobre atitude positiva, atitudes de líderes, né? Colocamos aqui embaixo as axiomas da atitude no diagrama para você pegar as axiomas, porque não é para você, é para todos nós. E a importância de termos atitude acima da média, né? Nós lemos sobre os 12 espias, dos 12 príncipes, 10 voltaram com atitude negativa, e 2 que viram a mesma coisa que os outros voltaram com atitude totalmente diferente. Por quê? Porque os 10 não criam no poderoso de Israel. E os 2 creram que Deus era e é o único, e que nada é mais poderoso do que Ele. E esses 2 que creram foram os únicos daquela geração que entraram no reino, que entraram na terra prometida. Isso é um alerta para nós, líderes. Nós precisamos acreditar primeiro em quem nos criou, que é o Senhor. Ele é o Criador, Ele é o poderoso. Então nós precisamos ter essa visão. E hoje nós vamos continuar, nós vamos ler depois sobre a lei da influência, né? Josué e a lei da sua influência, tá? Mas antes vamos inclinar nossa cabeça e pedir ao Senhor autorização para ler a tua palavra, para que Ele possa nos dar entendimento, tá bom? O Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome de Abraão, Isaac e Jacó, Deus poderoso de Israel, eu te peço, meu Pai, dai-nos autoridade, meu Pai, dai-nos liberdade para ler a Tua Palavra, entender a Tua Palavra, e para que a Sua Palavra possa ser boa e agradável perante os Teus olhos, meu Pai. Meu Pai, que eu esteja lendo aqui, não esteja lendo para mim, mas para nós, meu Pai, e que essa palavra não seja a minha boca falando, mas seja a Tua boca, meu Pai, e que as palavras aqui saídas, meu Pai, sejam sem espadas, mas espada que vai eliminar o mal e colocar, ou seja, separar o que é bom e o que é ruim. Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, me dá entendimento da Tua Palavra, meu Pai, para que eu possa não só entender, mas que eu possa aplicar no meu dia a dia a Tua Palavra. Porque, Senhor, esse meu propósito às 3 da manhã é justamente um propósito de separação, porque eu não aceito ser igual ou como outros. Não, Senhor, porque o Senhor diz, aquele que me dá, aquele que me entregar, aquele que me servir, esse será diferente. Então eu quero ser diferente, meu Pai. Eu quero que os imperadores que aqui estejam comigo sejam diferentes, meu Pai, ao Teu olho, meu Pai. Pai amado e querido, inclina os Teus ouvidos para essa madrugada, meu Pai. Dai-nos sabedoria, entendimento e direção. Eu te peço, se alguma pessoa está com depressão, ansiedade, insônia, vontade de suicídio, elimine isso agora do coração e da mentalidade dela, meu Pai. Não deixa que a mente dela, meu Pai, atrapalha ela avançar rumo a Teu sucesso. Pai amado e querido, eu te peço, liberta-nos do mal, livra-nos da ansiedade, coloca agora a Tua visão, dá para nós o grande quadro, Big Pictures, a grande visão, meu Pai, em relação ao que pode acontecer se nós seguirmos exatamente o que o Senhor está falando. Pai amado e querido, então me dê agora, meu Pai, a Tua direção, para que as palavras que eu vou falar não sejam minhas, mas sejam Tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, imperadores, então? É assim. Moisés intercede pelo povo lá em Números 44, lá em Números 14, né? Números 14, 13. Acho que isso mesmo. Números 14, 12, 13, 14, 14, 13. Isso mesmo. Moisés intercede pelo povo. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que
com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Então Moisés intercede, né? Se matares este povo como um só homem, as gentes, pois que antes ouvir a tua fama dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu, conjuramente o matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza de tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, só para vocês relembrar, eu li ontem, os 12 príncipes, 12 pias foram visitar a terra de Canaã. Dos 12, 10 voltaram com relatório. Esse relatório, para eles falaram que, olha, a terra é muito boa, porém a terra é perigosa, porque tem muito gigante, é impossível entrar lá. Eles deram um relatório negativo. E esse relatório negativo contaminou o povo. E o povo falou, poxa vida, o Senhor nos trouxe até aqui e vai nos matar aqui, vai nos levar para ser massacrado pelos gigantes. Ou seja, eles não creram no que o Deus tinha feito. Eles viram que o Deus que levou eles até ali era Deus poderoso e tinha mão forte. E eles pensaram, poxa, agora acabou com a gente. Ou seja, povo de pouca fé, um povo pequeno de fé. Não é verdade? Essa é pura verdade, a minha visão. Pequeno demais, porque o que eles estavam vivenciando não é o que eles tinham vivido, é o que eles estavam vivenciando. Era impossível não crer no tamanho do poderoso de Israel, porque de noite ia a coluna de fogo, de dia a coluna de nuvem. E fora quando o Senhor falava com eles. Eles tinham um profeta ali que todo dia falava com o Senhor. Poxa, era para pensar, será que o poderoso de Israel, que nos trouxe até aqui, vai nos deixar morrer até aqui? Mas eles deixaram ser contaminados por esses 10 espias. E vieram 2 espias, que era Josué e Caleb. Os 2 trouxeram um relatório poderoso, ó Senhor. Falando para o povo, não, a terra sim tem gigante, mas a terra emana leite e mel. E se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até lá e vai nos dar vitória. Esse foi o relatório de Josué e Caleb. Mas o povo preferiu ouvir os 10 espias que vieram com relatório negativo. Por isso que o Senhor se revoltou e queria matar todo mundo. Então Moisés intercedeu pelo povo para que o Senhor não matasse eles. Porque esse era o desejo do Senhor. Porque, de verdade, esse era o desejo de qualquer pessoa normal. Porque, poxa, que falta de fé. É a mesma coisa eu falar para você, caramba, você tá vendo que para você atravessar a rua você tem que esperar o farol fechar? Eu vou ensinar como é que faz. Eu ensino você, vou mostrar, e você olha e você fica com medo de atravessar. Falta de fé. Então o Senhor estava revoltado. Por isso que Moisés intercedeu para que o Senhor não acabasse com a geração. O castigo dado por Deus. Aí o Senhor revoltou e então tá bom, vou castigar. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhes perdoei. Porém, tão cedo como eu vivo e como toda a terra se encherá de glória do Senhor, olha o que o Senhor falou, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sem nenhum daqueles que desprezaram a virá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má
congregação que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhe, pois, minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos o que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima. E os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num, os dois. Mas os vossos filhos, de que dizes a terra que vos desprezastes, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra. 40 dias, cada dia representado um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que te levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra aqui, voltando, fizeram morar toda a congregação com ele, infamando a terra. Estes mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefone, que eram dos homens que foram espias da terra, sobreviverão. Vamos entender o contexto geral. Do dia que os egípcios saíram do Egito e a caminhada até chegar à beira do lugar onde eles viram, mandaram os espias ver a terra prometida, demorou 40 dias. 40 dias de lá até cá. Ou seja, o Senhor nesses 40 dias foi inúmeras vezes testado. Eles exageraram em falar do Senhor, olha, vai morrer, não sei o que lá. Ficaram reclamando o tempo inteiro. E o Senhor sempre conduzindo, né? Pão, codornizes, água, coluna de fogo, coluna de fumaça, a glória do Senhor, bezerro de ouro. Ou seja, eles fizeram inúmeras coisas erradas para tentar o Senhor teu Deus. E por último, quando chegou diante da terra prometida, 40 dias depois que saiu do deserto, poxa vida, mandaram 12 espias, desses 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo e inflamou o povo. E o povo, em vez de acreditar nos 2 espias que fizeram o mesmo relatório, que tinha a fé de Abraão, tinha a fé do Senhor, porque acreditaram em Deus poderoso, eles preferiram acreditar nesses 10. E por causa disso, o Senhor se revoltou. E o Senhor queria eliminar da face da terra aquele povo. Mas aí Moisés, ele se levantou e foi interceder pelo povo. E o Senhor falou, tudo bem, Moisés, não mais matarei esse povo. Mas, cada dia que esse povo passou aqui, até chegar aqui foi 40 dias. E cada dia vai representar um ano. Então vai ser 40 anos que você vai voltar para trás, vai voltar para o deserto. Os teus filhos vão crescer no deserto, vai ser pastor no deserto. E daquele censo que nós fizemos atrás, esses homens de 20 anos para cima, nenhum entrará na terra prometida pela falta de fé, com exceção de Josué e Calebe, aqueles 2 espias que foram lá visitar a terra e deram um relatório de acordo com o que realmente é a fé, que acreditaram que o Deus poderoso de Israel estava na frente deles. E essa falta de fé e de visão mataram os israelitas no deserto. Você vai entender no decorrer da Bíblia. Foi 40 anos, meus amigos. 40 anos da peleja. Vamos continuar, né? 14:39. O povo derrotado em Hormã. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cima do monte, dizendo:
eis-nos aqui, e subiremos no lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: por que transgredes o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentarão subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que haviam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Leis a respeito de oferta. 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocausto, sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor a aroma agradável com sacrifício de gado e ovelhas. Então, aqueles que apresentarem a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além de holocaustos ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2/10 de uma efa da flor de farinha misturada com a 1/3 de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a 1/3 de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares o novilho para o holocausto, o sacrifício em cumprimento de um voto ou sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos e com todos os carneiros e cordeiros e bodes. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para estrangeiro, que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para os estrangeiros que moram convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegardes à terra em que vos fareis entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Dais primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta diária, assim os apresentareis. Das primícias de vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta em vossas gerações. O sacrifício pelo pecador, pelo pecados por ignorância. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou, Moisés, assim tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, nas vossas gerações, será que, quando fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos dos congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor como a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro e trouxer a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoada a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais os estrangeiros que habitam no meio deles, pois no erro envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando o
pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoada. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles habita, tereis a mesma lei para que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, e essa pessoa será eliminada, e sua iniquidade cairá sobre ela, né? Então, antes da gente continuar, deixa eu só voltar aqui nas leis a lei da influência de Josué. Olha que bacana. Só pra gente não voltar aqui e terminar essa parte, depois eu vou continuar, tá? Entre os 10 espias que examinaram Canaã, somente Josué e Caleb acreditaram que os israelitas poderiam tomar posse da terra. Josué motivou o povo para ir em frente, mas apenas a influência dele não foi capaz de movê-los. Aquela altura de sua vida, Josué não havia maturado ao ponto de exercer grande influência. Embora estivesse certo, não conseguiu persuadir o povo a seguir em frente. Não olhava para ele, seguiam os outros espias, ou seja, não tinha poder de influência. O sucesso de Josué não cresceu na mesma proporção de sua liderança. Precisava de tempo para aprofundar a sua influência. Moisés orientou Josué pessoalmente e ele se tornaria mais tarde o líder natural para levar os israelitas à terra prometida. Ou seja, Josué ele foi moldado pelo Moisés, ele foi ensinado por Moisés, né? A natureza da liderança, para vocês entenderem a natureza de um líder. A liderança significa influência. A verdadeira medida da liderança é influência. Nada mais, nada menos, Josué chegou face a face com a verdadeira natureza da liderança quando falhou em influenciar o povo para que esse o seguisse. Sua posição como líder não o ajudou a influenciar os outros. Primeiro. Segundo, líderes não exercem influência em todas as áreas. Os homens selecionados para espiar a terra prometida foram todos cabeças, está em Números 13:2. Isso significa que Josué foi um líder de alguma influência. Mas essa influência aparentemente não sobrepujou a liderança dos outros líderes. 3. A nossa influência é positiva ou negativa? Se todos os 12 espias tivessem feito um relatório bom da terra prometida, o povo de Israel possivelmente teria obedecido a Deus e entrado na terra. Mas a influência é uma espada de 2 gumes. Corta positiva e negativamente. Os 10 espias tribais infiéis usaram a sua influência para levar o povo e ao desviar-se, o que foi desastre para eles e para todos os seus seguidores. São 40 anos no deserto, irmão. Líderes fiéis usam sua influência para acrescentar valor. Influenciadores que lideram, movidos pelo desejo de cumprir a sua agenda, manipulam o povo em benefício próprio. Foi isso que os 10 espias fizeram. O seu medo levou-os a usarem a sua influência para amedrontar Israel. Mentiram e argumentando que a terra devora os seus moradores. Número 13:32. Por outro lado, Josué e Caleb desejavam motivar os seus compatriotas para fazer o que beneficiaria a todos, o que sempre é a agenda de grandes líderes. Com a influência cresce a responsabilidade. Quanto mais você é influenciador, mais vai crescer a sua responsabilidade. Pode anotar isso. Talvez os 10 espias tribais infiéis não quisessem começar uma rebelião, mas foi isso que aconteceu. Segundo o relatório negativo deles, o povo tentou depor Moisés e Arão e retornar ao Egito. Consequentemente, aqueles 10 líderes morreram de uma praga e todos os seus seguidores morreram no deserto. A influência crescente de Josué. Muitas pessoas que inicialmente parecem líderes ineficientes desistem. Para a felicidade de Israel, Josué não se enquadrou nesse molde. Foi determinado para tornar-se um líder melhor. Apesar de seu fracasso, Josué continuou sendo fiel a Deus e prosseguiu aprendendo de Moisés tanto quanto pôde. Primeiro, a influência de Josué cresceu por causa do seu relacionamento com Moisés. Deuteronômio 31, 1:8-23 vai estar na frente falando sobre isso. Sob a tutela de Moisés, Josué aperfeiçoou as suas habilidades de liderança e o povo o aceitou como seu líder.
A Bíblia diz que quando Israel se preparava para entrar na terra prometida, chamou Moisés e Josué e lhes disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-la. Deuteronômio 31:7. Dessa mesma maneira, Moisés conferiu autoridade a Josué, ou seja, transferiu a autoridade a Josué. Segundo, a influência de Josué cresceu ao passar do tempo enquanto ele amadurecia. Está em Números 14:1, 10, em 18:1, 10, né? Josué proferiu basicamente o mesmo discurso em Números 14 que proferiu em Josué 18. Qual a diferença? Na segunda vez, Josué maduro falou a uma nova geração. O povo tinha visto a habilidade e liderança de Josué em ação. O registro da caminhada dele como líder lhe deu a confiança de seguirem as orientações dele. 3. A influência de Josué cresceu por causa da oportunidade. Às vezes, o líder exerce pequena influência ao ponto de os seus seguidores querem ir em outra direção. Somente quando os judeus se cansaram de perambular pelo deserto, eles deram ouvidos às palavras de Josué. Em Números 14, o povo reagiu com ameaça explícita de apedrejamento de Josué quando ele exortou pela primeira vez os israelitas para ir em frente e tomarem posse da terra. Mais tarde, conforme consta em Josué 1, responderam dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Aqui já mudou, porque ele já tinha perfil de liderança. Lidernato. 4. A influência de Josué cresceu porque possuía paciência e integridade. Josué 1:5-9. Josué continuou crescendo pacientemente, mesmo depois que o povo rejeitou as suas palavras em Números 14. Nem ele nem Caleb morreram no deserto, mas ambos foram forçados a perambular pelo deserto durante 40 anos, sem que tivesse culpa própria disso. Essa série de acontecimentos injusto poderia ter levado Josué a tornar-se homem irado, melancólico, desapontado e cínico, porém nada disso aconteceu. Em toda a longa caminhada pelo deserto, ele continuou demonstrando grande consistência e credibilidade, pelo menos até o povo estivesse finalmente pronto para seguir em frente. Quinto, a influência de Josué cresceu porque era correto. Josué 23:11. Desde o começo, Josué tentou fazer as coisas certas. Tentou conduzir o povo na direção correta. Após o êxodo do Egito, a maioria de Israel considerou as palavras de Josué todas tolas e severas. Mas as palavras dele resistiram ao teste do tempo. Sua mensagem nunca mudou. E mais tarde, todos viram que ele estava certo. Liderança tem tudo a ver com influência. E Josué demonstrava que a influência está associada a caráter e a convicção. Lideranças estão conectadas, né? Associada a caráter e a convicção. Poderoso, né? Castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Deixa eu falar para vocês, naquela época, essa era a lei do Senhor, diferente da lei de hoje, porque o Senhor mandou o Filho dele aqui, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, não é que ele mudou a lei, mas ele ajustou a lei. E não fique se apegando a algumas coisas na Bíblia que é importante, mas apega aos detalhes, tá bom? Mas não fica se pegando a isso não, porque muitos religiosos apegam a isso, castigo de violação do sábado. Esquece das outras coisas, da visão, da influência, da liderança, da falta de fé, do foco. Mas tá tudo certo. 15:37, Números. A lei acerca das borlas às vestes.
Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, para que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo um cordão azul, lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguieis os desejos de vossos corações, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e o cumprais. E santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. 16. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés, conspiraram contra Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai-vos incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais a Moisés: a Corá: ouvi agora os filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço nos tabernáculos do Senhor? E estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos nem vinhas de herança. Pensas que lançar pós aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem só um jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã tomais cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-os cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Então, olha aqui, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória. Cara, eu fico só imaginando o seguinte: como pode esse povo ver a glória do Senhor e ser tão pequeno na fé? Nós temos que acreditar na palavra. Nós não temos aqui o Senhor para a gente ver. Nós temos que acreditar na palavra. E nós acreditamos, porque eu acredito que o Senhor Deus é o Deus poderoso de ontem, de hoje e de amanhã. É o mesmo. Esse povo viu e não creu. Merece morrer? Claro! Falta de fé. Me desculpa falar, mas é uma revolta.
Como é que pode você ver, por exemplo, vamos falar nos dias de hoje, como é que pode você ver, por exemplo, uma coisa que os seus olhos estão vendo e você não acreditar? Como pode isso? Foi o que aconteceu no passado, meus amigos. Os homens viram a glória do Senhor todos os dias e não acreditaram. Mesma coisa eu estar vendo essa parede aqui, não acreditar que essa parede existe, acreditar que eu estou pegando essa parede e não estou acreditando que ela existe. Eu tenho um problema mental, não tem? Se eu estou vendo a parede aqui, pegando nela e não estou acreditando, eu devo ter algum problema. Ou retardado, ou um problema mental de falta de alguma coisa. Não é possível, cara. Eu não acredito nisso. Que falta de pequenez de fé. Não estou falando de fé, é de pequenez. É de revoltar, amigo. É de revoltar quando você lê a palavra e vê que o povo não era tão... não tinha a fé de uma grão de mostarda, como o Senhor fala. Os rebeldes castigados. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-á contra todos esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Dantã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Dantã e Abirão, e após eles foram anciões de Israel, e disse-lhe a congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor do habitação de Corá, Dantã, Abiarão, Odatã e Abiarão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedam de mim mesmo. Se morrerem, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá como com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir, e a sua boca, e a os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Então, você entendeu que Moisés falou: não, se morrer de morte natural, não foi. Isso aí vai falar que foi eu que estou falando. Mas se o Senhor fazer alguma coisa que nunca aconteceu, uma coisa inaudita, coisa que nunca ninguém viu, nem ouviu, então vai saber que eu sou o Senhor. Então escuta o que o Senhor fez. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, se abriu. Abriu a sua boca e os tragou-os com a sua casa, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio de congregação. Todo Israel estava ao redor deles, fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos constrange, e nos também, procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome um incensário do meio do incêndio e espalhe fogo longe, porque santos são. Quantos aos incensários, aqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os censários de metal que tinha trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Então presta atenção, amigão. Este povo não só morreu, mas imagina no seguinte: a terra abriu uma boca no meio daquele povo e não só consumiu aqueles Datã, mas ele comeu a tenda e a família dele todo, filhos, filhas, mulher, todo mundo, tudo que era deles foi consumido na hora. Vivo morreu.
e as suas lâmpadas, a seu incensário, que era santo perante o Senhor, foi transformado em facas, lâminas. Cara, eu sei que a gente pode falar, mas a minha revolta é como é que o povo era de pequena fé. Como é agora? Algumas pessoas entram 3 da manhã aqui, mas no dia seguinte não entra. Falta de fé. Falta de levantar. E eu não culpo não, tá tudo certo. Tá tudo certo, meus amigos. Porque essa leitura é minha leitura. E essa leitura é para que eu possa me engrandecer cada vez mais perante esses homens e diminuir mais perante o Senhor. Porque a palavra do Senhor me fortalece. Me deixa cada vez mais forte perante o Deus que eu sigo. Porque o Deus que eu sigo, ele fala, vai na frente, Silvestre. O meu relatório dos 10 espiões não vale de nada para mim. Porque os 10 espiões para mim não é nada. O que vale é o relatório dos 2 espiões. Que fala, vai em frente. Porque eu sou o teu Deus. Onde eu for, onde você for, eu estou contigo. E falo para vocês, líderes, onde você for, Deus está contigo. Desejo ilegítimo de querer mais. Corá. Corá, levita talentoso, mas insolente. Havia sido separado para servir a Deus vivo no culto de Israel. Sua importante posição lhe deu prestígio e respeito na nação. Porém, rebelou-se contra Moisés e contra o Senhor, ilustrando assim a trágica tendência de muitos líderes. Desejo de poder e autoridade além do que Deus ordenou. Isso acontece todo dia. Líderes que se rebelam contra outros líderes. Isso aconteceu com Deus. Deus e o Satanás. Satanás se rebelou contra o Senhor. Como hoje, líderes rebelam contra nós o tempo inteiro, meus amigos. Não fica pensando que você vai ficar só com glória, não. Pessoas vão se rebelar contra vocês. Imagina, através de Deus, ele separou alguns levitas, homens de Deus. E esses homens tinham tremenda influência perante o Senhor. Mas um desses homens se encheu de glória própria. Não, eu quero agora. Ele tinha poder, era líder, tinha influência. E ele influenciou não só a morte dele, mas mais de 250 homens morreu com ele e a família desses homens. Vocês têm noção? Então, a liderança dotada de Corá e sua persuasiva habilidade oratórias que lhes renderam o preparo de outros 250 líderes, mas o seu desejo de querer mais lhe rendeu o abandono dos seus seguidores e suas famílias. Líderes com coração rebelde sempre provocam destruição na vida daqueles que o seguem totalmente. Líderes tementes a Deus devem estar prontos a se submeter àqueles que o lideram. Muitos que se encontram em posição de liderança baseada na força, perspicácia e personalidade acham difícil aceitar isso. No entanto, submissão voluntária pode muito bem qualificar uma pessoa para assumir responsabilidades maiores de liderança ao longo do caminho. As Escrituras deixam claro que Deus coloca pessoas em posição de autoridade e é perigoso opor-se aos ungidos de Deus. Corá fez exatamente isso no clássico gesto de rebelião. E Deus teve de remover tanto a ele como os seus seguidores a fim de afastar a praga espiritual ao restante da nação. Fica tranquilo. Vai continuar levantando líderes que vão querer te furar os olhos no dia de hoje. Mas fica tranquilo, fica firme. O Senhor vai eliminá-los perante você, se você for fiel com o Senhor. Então, amigos, o Senhor o tempo inteiro, ele mostra pra gente, o que a gente pode fazer e como a gente pode mudar. Aqui na palavra está muito claro sobre alguns detalhes que nós temos que fazer e cuidados que nós precisamos tomar. Liderança autodesignada. Moisés controla a rebelião de Corá. 2 tipos de líderes falsos surgem em organizações: líderes designados por pessoa e líderes que se designam a si próprios. Baalão foi um líder falso do primeiro tipo. Balaque convenceu de fazer uma coisa que Deus rejeitou e o Senhor repreendeu. Balaão, por sua arrogância, a história dele se encontra em Números 22 e 24. Nós vamos chegar lá, tá? Corá foi um líder do segundo tipo. O autor Frank Damage escreve: um líder que se designa a si próprio toma sobre si a autoridade e a responsabilidade de um ofício espiritual para o qual não foi divinamente chamado. Corá rebelou-se espalhafatosa e arrogantemente contra Moisés, por vontade própria e de forma presunçosa.
Corá seguiu um processo de autodesignação, comum a muitos que ilegitimamente buscam poder. Primeiro, levou outros a se oporem à liderança existente, número 16.2. Segundo, criticou e questionou publicamente a liderança existente, número 16.3. 3. Acusou a liderança de coisas de que ele próprio era culpado, número 16.3. 4. Considerou pequena demais a posição que lhes tinha sido dada. Quis mais, número 16.10. 5. Continuou reclamando e queixando-se e criando um ambiente negativo, número 16.11. Não é de surpreender que Deus sempre rejeite liderança falsa. Repreendeu a Balaão e levou Corá à morte. Essas lições de liderança podem parecer severas, mas são permanentes. É permanente. Mas vamos continuar. Então, vamos só fazer essa parte para a gente terminar, tá? Tá em 16:41, só para a gente terminar. Novo tumulto a seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei. Num momento, então, se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, pois nele fogo do altar deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou o Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Vamos parar aqui. Amanhã vamos para 45, tá? Só para vocês entenderem o contexto geral. Corá morreu com 250 homens. Família de Corá, Datã e outros que eu li aqui. O povo ficou revoltado e falou: Poxa, Moisés e Arão, vocês mataram aqueles homens. E aí eles vieram murmurar de novo. Meu Deus, olha, que raiva, meu. Por isso que o Senhor ficou revoltado mesmo. Eu me arrepiei. Que raiva, queria matar todo mundo mesmo. E o Senhor lançou uma praga perante aquele povo para matar todo mundo. Ele falou assim: chega, mata todo mundo, esse povo aí. Mas quando aquela nuvem chegou lá perante, e a glória do Senhor desceu e falou com Moisés, Moisés mandou Arão: vai direto lá, acende o incenso e ora para o Senhor. Mas quando Arão chegou, já tinha morrido 14.000 pessoas. Mais de 14.000. Ou seja, meus amigos, por causa de uma decisão errada de líderes, podem afetar milhares de vidas. Foi o que aconteceu por causa de Corá. Então, cuidado com o que você faz, fala, murmura. Cuidado. Porque você não vai morrer, com certeza, de um dia para outro. Mas as coisas, elas são reflexo, né? Tudo que você colhe amanhã são reflexos do que você plantou hoje. Tudo que acontece na sua vida hoje são reflexos do que você está plantando ontem. Então, cuidado. Se você quer ter colheitas boas a partir de agora, coloca coisas boas aqui dentro. A gente não pode mudar o que tem aqui dentro, mas nós podemos plantar coisas novas aqui dentro para que nós possamos colher coisas novas todos os dias. Então, convido você a plantar coisas novas, a colocar coisas novas aqui dentro. Não deixa líderes fracos te influenciar. Não deixe que líderes com fé pequena te influenciem, não. Ter visão grande. Olha o grande quadro, tá? Deus soluciona uma questão de liderança para dissolver uma questão de resmungo. Para resolver uma questão de resmungo entre o povo, Deus reiterou o chamado dos líderes. Tudo surge e cai com a liderança. Uma vez tratada a questão da liderança, a organização pode ser levada adiante. Estabeleça o líder e você estabelecerá a organização. O que o Senhor fez foi justamente isso. Todos viram que Corá levantou, queria tirar Moisés e Arão da liderança. O que o Senhor fez? Não só matou os 250, mas matou mais 14.000 que resmungou.
A praga veio. Então, automaticamente, a liderança que tinha automaticamente se afastado de Moisés voltou de novo. E o povo aí ficaram realmente crendo que Moisés era o escolhido pelo Senhor, né? Ou seja, mais uma vez, falta de fé, porque eles viram coisas maravilhosas no passado e não estavam crendo, né? Mas, irmãos, isso acontece todo o tempo, né? Amanhã nós vamos falar sobre recompensa da liderança, né? Aleijada, tá? E vamos continuar, continuar essa palavra, porque a palavra é boa e agradável para aqueles que crêem, né? Então, essa é a visão. Pega a visão, tá? Você e eu nasceu para ser líderes, governadores, imperadores. E não podemos aceitar ser pequenos como esses homens pequenos de fé eram. Não podemos. Essa Bíblia aqui só serve para uma coisa. Como exemplo do que nós não podemos fazer. Mas também como exemplo das coisas que nós temos que fazer. E a primeira coisa é: honra o Senhor teu Deus. Porque Ele é Deus. Eu sou o Senhor. É tremendo, cara. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele pode fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida. E vamos terminar assim. Ó Pai amado e querido, eu te peço em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus amado. Ó poderoso de Israel. Meu Pai, muito obrigado por essas palavras, meu Pai, por ter me colocado aqui nessa madrugada, meu Pai, por estar falando comigo tremendamente, meu Pai, por estar abrindo a minha visão e a minha fé, meu Pai. Essas coisas que aconteceram no passado só servem para fortalecer cada vez mais a minha fé perante o Senhor, meu Pai. Eu não estou vendo o Senhor como aqueles homens viram, eu não estou vendo a glória do Senhor como esses homens viram, meu Pai, não. Mas, meu Pai, eu creio, meu Pai. Eu creio, meu Pai, como ar que eu respiro, que o Senhor é o Deus ontem, hoje e amanhã. Que o Senhor pode fazer e faz coisas maravilhosas, tremendas. Que o Senhor não morreu, não. Que os teus milagres continuam acontecendo ainda hoje. Então, Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, visita todas aquelas pessoas que estão com ansiedade, depressão, insônia, vontade de matar, suicídio. Tire isso da cabeça deles, meu Pai. Coloca líderes nessa reunião, meu Pai. Coloca líderes aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Enche o coração desse povo, meu Pai. Incomoda pessoas às 3 horas da manhã, meu Pai. Porque não importa, meu Pai, quem vai entrar, mas que entre pessoas que sejam líderes, pessoas que vão ser seguidores da Tua palavra, que nós vamos criar um movimento das 3 da madrugada. Um movimento pode começar comigo, mas pode ser, meu Pai, daqui 1 ano, 10 anos, vai ter milhares de pessoas seguindo o Senhor. São pessoas diferenciadas, não pessoas que têm pequena fé, mas pessoas que têm uma fé extraordinária. Oh, Senhor, levanta, meu Pai, levanta, Senhor. Eu te peço, poderoso de Israel. Visita-nos, meu Pai, dai-nos força, sabedoria, entendimento, discernimento. Afasta-se nos homens, do homem da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher que nos quer levar à tentação, Senhor. Livra-nos de todo mal. Abre a nossa visão. Coloca perante nós pessoas boas, meu Pai. Afasta-se de pessoas mal. Coloque pessoas boas perante nós. Na onde nós trabalhamos, onde as pessoas que trabalham, que estão nos ouvindo, trabalham, meu Pai. Coloca pessoas igual, melhores que elas, meu Pai. Faz com que haja liderança do Senhor, não minha, mas tua liderança, meu Pai. Afasta pessoas que não vão agregar valor no nosso negócio. Coloca pessoas que vão agregar valor, meu Pai. Traz empresas, meu Pai, que vai ajuntar e ser parceiras nossas. Ó, poderoso de Israel, clama a Ti agora, meu Pai. Abre a porta, derrama sobre todos que aqui estão bênçãos sob medida, meu Pai. Que não tenha medida, meu Pai. Abre a visão poderosa. Faça com que eles possam ver a terra prometida mesmo antes de pegar nela, meu Pai. Ó, poderoso de Israel, dá o grande quadro, meu Pai. Dá-nos visão, desce fogo, meu Pai. Enche nosso coração com a Tua visão e a Tua alegria, meu Pai. Ó Senhor, eu te peço, meu Pai, em nome do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, seja conosco, meu Pai, hoje, amanhã e para todo sempre. E se o Senhor permitir amanhã, eu vou estar aqui, fazendo a 45ª live, né? Lendo a Tua palavra, para honrar e glorificar o Seu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja ligado aqui na terra a nossa vitória. Amém? Graças a Deus. Seja ligado, irmão. Seja forte, fica firme. Nasce dentro de nós um desejo ardente de ser líder, mas líder nato pelo Senhor. Até agora o Senhor nos preparou para a liderança. A partir de agora vamos exercer a nossa liderança. Sabe? Porque uma coisa é você saber que você é líder. A segunda coisa é você exercer o papel de líder. Para de ficar aí acomodado. Sai da moita. Sai. Vamos para cima. Vamos liderar esse país, vamos liderar esse mundo aqui como líderes de verdade. Não importa se estou eu sozinho aqui falando, não importa. Porque a partir de o Senhor
uma nação grande. Foi assim que ele fez com Abraão, e é assim que ele fez com tantos outros homens, e é assim que ele vai fazer com nós, tá? Vai nos engrandecer de tal maneira que, se for natural, não vai ser. E eu vou falar para vocês uma coisa que vem no meu coração agora. O Senhor vai nos fazer prósperos de maneira inaudita. Porque se for de maneira natural, vai falar que foi minha força do meu braço. Mas vai se fazer de forma inaudita para provar que somente Ele é Deus. Fica comigo, eu vou te provar isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha derramar sobre eu e você bênção. E que essas bênçãos sejam bênçãos para abençoar outros. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja ligado à nossa vitória. Até amanhã e fica com Deus. Amanhã tem mais, tá bom? Espalha a live.